Queridos, nós estamos na nossa série Revival e nós tivemos a semana passada aqui uma conferência tremenda, onde o Senhor falou muito com a gente, onde o Senhor realmente nos confrontou muito também. E conforme as coisas foram acontecendo, eu e o pastor fomos entendendo que a série Revival não precisava terminar ainda. Vocês sabem que normalmente a gente faz séries mensais e nós falamos outubro todo sobre Revival. Nós falamos sobre esse avivamento. E aí nós entendemos do Espírito que a gente não pode parar de falar disso agora. Amém? Então esse mês de novembro também vai ser um mês para a gente falar sobre revival, sobre avivamento, sobre despertamento espiritual. E a gente pensando sobre isso, o que será que significa revival? O que será que significa avivamento? Avivamento significa vida, trazer de volta a vida. Avivar, ativar, viver de novo. E a minha reflexão aqui com vocês é a seguinte: o que será que avivamento tem a ver comigo? O que será que avivamento tem a ver com você? Porque às vezes a gente estuda a palavra, a gente ouve a palavra, a gente volta lá nas escrituras e lembra o que às vezes a gente até já leu, às vezes a gente até estudou, mas a parte mais importante de tudo isso não é só ouvir aquilo de uma maneira histórica. A palavra de Deus, ela precisa fazer sentido para nós. E hoje a gente vai fazer esse caminho de entender o que avivamento tem a ver com a gente. O que avivamento tem a ver com você, de uma maneira muito prática. E eu quero já começar lendo com vocês Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos de Jesus ou Atos do Espírito Santo, né? Porque a verdade é que os apóstolos agiram através do Espírito. Hoje eu cheguei aqui e uma pessoa falou: pastora, você vai pregar? Eu falei: eu não. Quem vai pregar é o Espírito Santo através de mim, porque se eu pregar aqui, vocês estão mal arrumados. Não pode ser. Não pode ser Ioná, não pode ter da Ioná, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a palavra, tem a ver com o Espírito, porque eu tenho dito isso. Você pode se preparar de um jeito lindo, você pode fazer cursos de oratória, você pode tentar se capacitar ao máximo para fazer algo. Se não for o Espírito, não há convencimento. Se não for o Espírito gerando algo, nós vamos entrar aqui, nós vamos ficar aqui por 36 minutos, agora que eu tenho, e a gente pode sair do mesmo jeito. Mas as coisas celestiais, as coisas eternas não acontecem assim. A gente se coloca debaixo da dependência do Espírito, e quem faz é Ele, não somos nós. Amém? Vamos ler Atos, capítulo 1, os versos do 3 ao 8, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do quê? Do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a você saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós sabemos que
Jesus alertou os discípulos, e a Bíblia diz que eram mais ou menos 120 pessoas que se reuniram num lugar esperando a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ler Atos 2, do 1 ao 8, bem rapidinho, para a gente entender o que aconteceu ali. Quando chegou o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E, de repente, veio um som do céu, um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa língua materna? Todos nós já ouvimos essas palavras, já ouvimos esse testemunho e já entendemos que o Espírito Santo selou aquele povo que estava ali. Era um selo, era uma manifestação de Deus sobre aquelas pessoas que resolveram obedecer às palavras de Jesus. Então, a gente já entende aí um princípio, que é a obediência. Porque Jesus disse e recebeu o Espírito quem resolveu obedecer. E ficar onde Deus mandou eles ficarem. E aí eles receberam a promessa. Porque foi o que Jesus falou, vocês receberam a promessa da chegada. Eu vou, mas ele prometeu que ele vai mandar o Espírito. Então, o Espírito Santo, para nós, a manifestação do Espírito é uma promessa. E aí a palavra fala que eles começaram a falar em outras línguas e as pessoas de muitas regiões entendiam, começaram a entender perfeitamente o quê? A mensagem do Evangelho. E aí Pedro prega. E ele prega o quê? O arrependimento, e a palavra diz que naquele momento mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, o que é o avivamento? O avivamento é algo que nos desperta. Avivamento é algo vivo, é algo intenso, poderoso, pujante. Mas o que é o avivamento? O que é quando eu recebo o Espírito Santo dentro de mim? Não é, eu vou começar falando que não é um ritual. O avivamento não é um ritual. Não é um rito. Não é um momento. Não é um momento de emoção, onde você está ali na presença de Deus e a música é tão bonita que você se emociona e você chora. Não. O avivamento não é um movimento. Não é um louvor mais poderoso. Não é um culto cheio de manifestações emocionais, não é euforia. Avivamento não é euforia. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai correr atrás a vida toda de buscar uma euforia, um momento. Isso não é. Isso não é avivamento. Isso é ritual. Isso é pontual. Agora, o que é avivamento? Avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é o sopro do Espírito em nós. E onde que aconteceu essa vida? Lá no Éden. Esse sopro do Espírito aconteceu primeiro onde? Lá no Éden. E a queda fez a gente perder. Mas Jesus restaurou todas as coisas, e por restaurar todas as coisas, permitiu que a gente recebesse novamente esse sopro do Espírito. Agora, mais importante, mais impressionante do que aconteceu ali de maneira pontual, que foi algo para aquele momento, a gente tem que parar para pensar no que aconteceu com os discípulos após a chegada do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode vir aqui. Você pode estar num culto
power, né? Você pode chorar, você pode se derramar, você pode pular, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Só que, se o que aconteceu aqui não causar um impacto profundo no seu estilo de vida, você não viveu um avivamento. Você não pode chamar isso de avivamento. Porque essa igreja aqui pode, de repente, como já aconteceu em outros lugares, a gente começar um culto aqui e o culto não terminar. Porque o Espírito Santo tem liberdade? Tem. Ele pode fazer isso? Pode. A gente dá liberdade? Dá. Claro que a gente dá. Quem não quer ficar dias aqui só adorando a Deus e sentindo a presença dele? Agora, se o que acontece... E eu não estou dizendo que isso não é válido, tá? Isso é válido. A gente conhece histórias. A história conta de momentos onde houve uma manifestação da presença de Deus de maneira muito pontual e intensa e tal. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se depois daquilo você sair por aquela porta e o teu estilo de vida continuar o mesmo, você não viveu um avivamento. Você viveu, muito provavelmente, uma emoção. E emoção não muda ninguém. Pelo contrário. Quem caminha por emoções, caminha se frustrando e frustrando, inclusive, quem está perto. Agora, quem caminha pelo Espírito, aí sim. Aí sim, tem mudança de vida e promove mudança de vida. E agora a gente vai ler lá em Atos 2, 42 a 47, o que aconteceu com esses discípulos depois de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Olha o que está dizendo. Olha o estilo de vida de quem viveu a manifestação do Espírito. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É para isso que os discípulos viviam. Esse era um estilo de vida de quem está cheio do Espírito. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, eles estavam cheios de temor e maravilhas, sinais e maravilhas acompanhavam eles. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Olha só que coisa interessante. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme o quê? A necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava o quê? Diariamente os que iam sendo salvos. Então, o que acontece dentro dos discípulos começa a ser evidenciado do lado de fora. As pessoas ficaram maravilhadas com a expressão do Espírito Santo através daqueles homens, porque elas ouviam e elas entendiam. Então, o Espírito Santo é aquele que te capacita a falar a língua de quem teoricamente não entende o Evangelho. Olha a capacitação poderosa aqui. Você já conversou com alguém que parece que você fala, e aquilo não entra? Então, pare de falar por você e comece a depender do Espírito. Porque a hora que a gente começa a depender do Espírito Santo de Deus, enquanto a gente fala, o Espírito sopra e convence e faz além do que a gente pensa. Então, eles foram impactados e começaram a impactar. Então, quais são as evidências do avivamento? Primeiro, ousadia e sabedoria na pregação do Evangelho. Você já viu uma pessoa que você nunca nem imaginou pregando o Evangelho, falando de Jesus para o outro, e de repente aquela pessoa tem um encontro com Deus e do nada essa pessoa começa a ter ousadia para falar? Eu já. É tremendo. É tremendo, eu já vi acontecer isso com jovens, porque o jovem, principalmente, é aquele que tem mais barreira, né? Porque o jovem tem muito medo de ser desprezado ou de ser ignorado, às vezes adulto, às vezes velho também, diga-se de passagem.
Então acontece da gente, por causa do medo da rejeição, a gente se cala. Agora eu queria te dizer, a hora que você se sentir completamente cheio do Espírito, você vai ser impelido pelo Espírito e aí nada te segura. Não tem vergonha, não tem orgulho, não tem nada que te segura. Todas as oportunidades que você tem, você vai, de repente, compartilhar. Porque é algo que está acontecendo de uma maneira tão forte dentro de você, que em todas as suas conversas, não é que você vai marcar uma conversa com alguém, e naquele momento você vai se preparar a semana inteira. Não, eu vou me preparar porque aquele dia eu vou pregar o Evangelho. Não, é todo dia, é toda hora, em todos os momentos, em todas as suas atitudes, você vai pregar o Evangelho. Então, uma das evidências do avivamento é a ousadia e a sabedoria na pregação do Evangelho. Uma outra evidência tremenda do avivamento é a consciência da nossa natureza caída e o arrependimento. Então, se você teoricamente se encontrou com o Senhor, você sentiu algo ali, e isso não causou em você uma consciência de humanidade caída e de necessidade de arrependimento, você não se encontrou com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Pedro pregava o quê? O arrependimento. E aqueles homens, com o temor do arrependimento, eles se convertiam. Uma outra evidência é a santificação. Porque não tem como entender que o Espírito Santo está gerado em você e não se comprometer a viver uma vida de santidade. Não tem como. Não tem como. E é isso que acontece quando a gente decide viver uma vida de movimento ou de rituais e não vive a verdade do Evangelho. Porque aí eu entendo que se eu venho aqui uma vez por semana, tá pago. Não, mas eu vou lá uma vez por semana, imagina, eu vivo minha vida religiosa, eu sou muito... Nossa, eu não falto. Não, eu dou meu dízimo. Hã? Por favor, não confunda as coisas. A Bíblia fala que eles ficaram cheios de temor. Que temor é esse? Sabe que temor é esse? É uma reverência, é um senso de propósito, é um senso de responsabilidade com o que eu estou vivendo ali. É um coração completamente devotado ao Senhor. É aquele despertamento da consciência de quem eu sou e de quem Ele é e de quem Ele quer ser em mim e de quem Ele quer ser através de mim. Isso é ser cheio de temor. A Bíblia fala que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Sabe o que é isso? É ter paixão pela palavra. Não tem como ser cheio do Espírito Santo de Deus e não ter fome de palavra. Não tem como. Me desculpe. Não tem como. Outra evidência são a operação de milagres e de maravilhas. E os milagres não são milagres por milagres, não são sinais por sinais, mas os milagres e os sinais, eles revelam o caráter de Deus. Deus expõe esses sinais para quê? Para que a gente conheça o caráter e o poder, a grandeza dele, o poder dele. Agora, sabe qual é o problema? Às vezes a gente acha que quer viver o avivamento, só que a gente está só preocupado com os milagres. Só preocupado com os sinais. Só preocupado e só buscando sinais e maravilhas. Eu queria te dizer, milagre e maravilha é só superfície. É só ele te dizendo, ei, eu sou grande e eu posso fazer. Porque o maior milagre não é o que ele pode fazer por você. O maior milagre é o que ele pode fazer e ele vai fazer em você e através de você. E é isso que a gente precisa buscar.
A gente tem que parar de viver buscando milagre, buscando sinal, buscando maravilha. Porque muito maior o que Ele precisa fazer dentro de nós. Uma outra expressão do avivamento é a unidade. A Bíblia diz assim: eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Não tem como dizer que você viveu um avivamento se você não entender o que é unidade. Não tem como você dizer, não, eu vivi um avivamento, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, se você não mudou a tua maneira de olhar para o outro. E eu vou além. Se você não mudou a tua maneira de olhar para o teu suposto inimigo, porque cristão não, né? Mas se a tua maneira de olhar para o outro não mudou, onde é que está o Espírito? E não é mudar a maneira de olhar para o outro porque o outro começou a mudar. Eu sempre falo isso para as mulheres. Ah, não, porque agora meu marido começou a mudar, então agora não, querida. Está tudo errado. Começa a olhar para ele primeiro, como Jesus olha. E aí você vai ser transformada. Porque não é sobre o outro, é sobre mim. Então não adianta falar, eu sou cheio, eu quero, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, se eu não entendi unidade, se eu não entendi a linguagem do amor. Uma outra coisa que ele fala aqui é comunhão. Eles viviam em comunhão, partiam o pão, sentavam na mesa, compartilhavam a mesa, compartilhavam a presença de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Partiam o pão, sentavam à mesa, pegavam, e aí fala que eles vendiam o que eles tinham e compartilhavam de acordo com a necessidade de cada um. Não tem como dizer que nós somos cheios do Espírito Santo se a gente não entendeu generosidade. Não tem, não adianta. Pode ser tudo muito lindo por fora, mas se a generosidade não está nascendo em você, nada feito. Em nós. Vocês sabem que eu não falo para vocês, eu falo para nós. Então, arrependimento, conversão, unidade, generosidade. Avivamento é ter Cristo dentro. Avivamento é algo que acontece dentro e vai para fora. Porque às vezes a gente pensa assim, não, tem que acontecer lá fora, depois eu vejo o que eu faço aqui dentro. Não. O Espírito é algo que é gerado dentro de nós, de dentro para fora. É Cristo sendo gerado em nós, em nós. Sabe qual que é o povo avivado? Um povo avivado é um povo que expressa Cristo. Um povo avivado é um povo que manifesta Cristo. É diferente, né? A visão do que a gente ouviu falar até hoje. É ter a vida de Deus dentro. E ser conforme a imagem dele dentro. Porque, de alguma maneira não, de todas as maneiras, isso vai ser expresso do lado de fora. Porque não adianta falar que eu sou imagodei por dentro. Ah, eu sou uma santa por dentro. A gente não pode enganar ninguém, não. Ah, por dentro eu sou imagodei. Mas às vezes, né, eu peço 5 minutinhos para Jesus. Sabe o que acontece? Quando a gente entende que o Espírito está gerado em nós, a gente nem lembra de pedir 5 minutos, porque a gente nem precisa deles. Porque é algo que flui, é algo que sai, é algo que é gerado. Uma criança é gerada dentro ou fora de nós? Fala para mim. Dentro. Mas em certo momento, você não pode ficar gerando aquilo para sempre. Em certo momento, precisa se manifestar. E o meu convite para você é esse: acredite
que o Espírito Santo de Deus está em você. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e você deixou a sua vida velha, você se confessou, você confessou Cristo, o Espírito Santo de Deus está em você e precisa começar a se manifestar fora de você. Sabe o que acontece? A gente muitas vezes não manifesta o Espírito Santo porque a gente não creu que Ele já vive em nós. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu estava estudando e o Espírito Santo estava exatamente me levando a isso. E às vezes a gente não se dá conta de que aquilo já foi gerado em nós. Nós já temos o sopro do Espírito Santo de Deus em nós. Você já tem, a não ser que exista alguém aqui que ainda não se arrependeu dos próprios pecados, que ainda não entendeu que precisa de um Salvador, de um resgatador, e precisa realmente chegar nesse lugar. Agora, para você que já entendeu, para você que já confessou, para você que já entregou, eu queria te dizer com convicção, o Espírito Santo vive em você. E a partir do momento que você entender que o Espírito Santo vive em você, as suas obras vão começar a manifestar o poder desse Espírito. Em todos os dias, em todos os lugares. Mas isso precisa acontecer dentro de mim. Porque às vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente quer ver nos outros o que ainda não está sendo visto em nós. Né? Que a gente lamenta tanto o pecado dos outros, né? Meu Deus, que lamento. Como a gente lamenta o pecado de A, de B, de C, de D. Será que você já parou para se lamentar pelos céus? Será que eu, Ioná, já parei para me lamentar do que eu não estou vivendo ainda? Porque é muito fácil querer que os outros vivam. É muito fácil olhar para o outro e falar assim, não, já devia estar em outro nível. E eu? Quem vive o avivamento não vive mais para si mesmo, buscando os próprios interesses. Eu vou falar de novo. Quem vive o avivamento não vive mais para si, não vive buscando os interesses. Por quê? Porque já entendeu que recebeu tanto, que a vida já não é mais para receber do outro. A vida é para transbordar. A vida é para fluir. A vida é para manifestar. Vamos ler mais uma passagem? Atos 11, do 21 ao 26. Essa passagem me confrontou muito. Está dizendo assim, ó. Está falando dos discípulos, olha só. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Até aqui, muito bom. Mas olha o que está dizendo essa última frase aqui. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E aqui não está escrito assim. Em Antioquia, os discípulos se auto-chamaram cristãos pela primeira vez. Mas está dizendo que eles foram chamados. Eles foram chamados porque viram neles Cristo. E a nossa pergunta, a pergunta para nós é, nós nos chamamos cristãos ou os outros
nos chamam cristãos. Você se chama cristão? Você se diz cristão? Ou o teu testemunho está fazendo com que os outros te chamem cristão? Por quê? Ele era bom, cheio do Espírito e de fé, e por isso foi chamado o quê? Cristão. E a gente tem que parar para pensar nisso. Você se chama cristão quando você preenche um papel, um formulário? Qual que é a tua religião? Qual que é a tua raça? Qual que é o teu gender? Qual que é a tua religião? Cristão. Muito mais do que se chamar cristão, é ser chamado cristão. E só quem viveu o avivamento vive isso. Então a gente tem que parar para pensar. Eu me chamo cristão, ou quem está perto de mim me chama cristão? Eu me chamo cristão, ou na minha casa, porque primeiro começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, Samaria, tralala, né? Até os confins da terra. Mas lá em Jerusalém, lá na tua casa, você se chama cristão? Ou a tua esposa te chama cristão? Você se auto-chama cristã? Ou o teu marido pode dar testemunho de que você é cristã? Porque se lá em Jerusalém, aqui, né? Aqui em Jerusalém, se Cristo não for visto, Ele não vai ser visto nos confins da terra. Nos confins da terra. Isso aqui vai para os confins da terra, não vai não? Não adianta. Se eu não for chamada de cristã aqui, ou aqui, se eu não for chamada de cristã por esse mocinho, senhor, de cabelos brancos, depois de conviver comigo 30 anos que nós vamos fazer juntos, você viu que nós somos mocinhos, né? Em abril faz 30. Que eu tinha 15, ele tinha 16. Não façam conta. Mas se eu, Ioná, não for chamada cristã por quem caminha comigo todo dia há 30 anos, eu não posso ser chamada cristã aqui. Aqui. Não tem valor nenhum. Porque fruto do Espírito é algo gerado de dentro para fora. Gálatas 5, não vou nem pedir para colocar lá, mas lá. Fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São coisas que nascem dentro, mas se expressam fora. Porque se eu não manifestar isso aqui, não adianta. Efésios 5, nós vamos ler do 1 ao 21. Paulo falando à igreja de Éfeso. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos. Olha do que você é chamado. Filhos amados. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção, nem Instagram, nem Facebook, de imoralidade sexual. Se não pode ter menção, não pode ter olhar. Eu queria te convidar. Começa a varrer. Porque é isso que Paulo está nos instruindo aqui. Nem menção. Nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos.
Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Com que você tem gastado os seus ouvidos e a sua boca? Nem piadas indecentes. Eu adoro dar risada, amo dar risada. Tem uns irmãos aqui que tem o ministério da piada. Tá aí. Não era para mostrar. Não precisava expor nossos irmãos, né? Mas eu nunca vi eles contando uma piada obscena. Às vezes a gente ri até por educação, né? Porque... Brincando. E às vezes tem uns outros irmãos assim de perto que começam a pegar esse negócio, contar umas... Apontar para você. Viu? Mas não é disso que Paulo está falando aos Efésios. Ele não está falando de você ser um cara fechado, ele não está falando que você tem que ser infeliz, você tem que ser bravo, que você não tem que dar risada de nada, não. Você tem que ser muito feliz, você tem que dar muita risada. Eu amo dar risada. A minha risada é bem tranquila, bem discreta. Mas não é isso que ele está falando. Você tem que sim ser feliz. Só que está dizendo aqui que a gente não pode ter piada indecente. Mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então não é só palavra obscena, também é palavra vazia. Com o que você tem gastado os seus dias? Se o que você vai falar não cumpre um propósito, não edifica, se cale, faz um jejum de falar. Portanto, não se associem com eles. Portanto, não se associem com eles. Com quem que você está sentando que você já devia ter parado de sentar? Porque se você está sentando e você não está sendo capaz de instruir com a palavra, de edificar com o que você fala, mas você está ouvindo o que você não devia estar ouvindo, é melhor não sentar. Tem mesa que você vai precisar evitar. Porque antes, vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor. Viviam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Quando eu sou luz, eu chego e a treva é exposta. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Será que essa última fase é a mais difícil? Se sujeitar é se considerar menor do que o outro. E, infelizmente, a gente muitas vezes tem feito o caminho contrário. Eu me relaciono com você para provar que eu posso mais, para provar que eu tenho mais, para provar que eu sou melhor do que você. Às vezes eu até me visto para parecer que eu sou melhor do que os outros. É isso mesmo? Sabe qual que é a minha oração? A minha oração é que o Senhor passe as nossas intenções, as nossas motivações pelo fogo do Espírito.
Porque às vezes tem motivação, às vezes tem ações suas que você está agindo porque você aprendeu que é assim, você não parou para pensar na motivação do que você está fazendo. E às vezes as nossas motivações são reprovadas pelo Senhor. Então que o Senhor realmente gere em nós um discernir do Espírito, porque se existe alguma intenção, alguma motivação que não está alinhada com o Espírito, que a gente possa detectar e se arrepender dela. Eu vou dizer a frase que eu falei esses dias no nosso devocional, eu vou repetir aqui. Não é possível sermos cheios do Espírito Santo sem nos esvaziarmos de nós mesmos. Você pode vir aqui, você pode cantar, você pode servir, você pode ofertar e você pode inclusive até pregar. Se você não se esvaziar do seu eu, o Espírito Santo não tem espaço. Mas quando eu me esvazio do meu eu, quando eu vou ter que falar de novo, né? Morro para minha natureza caída e pecaminosa. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. Eu vou ler um último verso aqui que está em Atos 17:6, dizendo assim, que diz assim: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Pessoas de uma cidade começaram a perceber que os que estavam vivendo como cristãos estavam fazendo um alvoroço na cidade. E eu queria te convidar a fazer com que o avivamento esteja tão latente na tua vida, que você comece a fazer, a viver uma bagunça dentro de você, para tirar o que não pode ficar. E que nas suas relações também possa existir esse movimento de sair o que não precisa estar. Às vezes a gente se indigna tanto com governos que são instituídos. Às vezes a gente está num período de votação e vai lá e vota e tenta convencer o outro a votar em tal candidato, porque a gente teme que algo vá acontecer. E esses dias não, há uns anos atrás, quando aconteceram eleições no Brasil, uma pessoa estava tão desesperada com aquilo que estava acontecendo, e não, se tal entrar, e aí vai acabar, e aquilo vai... E aí me incomodou tanto ouvir aquilo. Porque sabe qual é a verdade? Deus te chamou para mudar essa realidade. Deus me chamou para mudar essa realidade. E aí você para pensar, se as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo lá no Brasil, a responsabilidade é de quem? Se o evangelho praticamente só cresce, se você for ver as estatísticas, as igrejas evangélicas estão crescendo assustadoramente. Número, pessoas, nomes. São muitos nomes. São muitas igrejas. São muitos nomes de igrejas. São muitos nomes de denominações. São muitos grandes pregadores. São muitos pregadores influentes. São muitos likes. São muitos posts. É muita qualidade, né? É muita mídia, é muito vídeo, é muito tudo. E a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é: o que você está mudando
no seu metro quadrado, o avivamento que você viveu está trazendo de mudança, só o metro quadrado, tá? Se não está acontecendo nada do Espírito no seu metro quadrado, é porque talvez não tenha acontecido em você. Porque quando acontece em você, os primeiros afetados são do metro quadrado. E depois vai um pouquinho mais longe. E depois vai mais longe. Os meninos da câmera não briguem comigo. Mas depois vai mais longe. E depois vai mais longe. E depois precisa ir mais longe. E precisa sair dessa porta aqui. Porque se o que eu vivo lá, naquele altar, não sair para cá, eu não vivi. Nem eu vivi. E pode ser que eu esteja aqui, ó. Aqui. Se não sair e não mudar, não aconteceu nada. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Faça uma avaliação aí. Eu não vou te pedir para falar nada comigo. Eu não vou nem pedir para você vir aqui na frente. Porque eu não preciso. Eu preciso só que você feche os seus olhos e converse com o Senhor agora. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que tem o poder de nos fazer arrepender dos nossos maus caminhos, da nossa negligência, do nosso julgamento. E é essa nossa oração nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos traz consciência da Tua presença em nós. Porque se a gente tiver consciência da Tua presença em nós, tudo muda. Se nós tivermos consciência do lugar de onde o Senhor nos arrancou e da nova natureza que o Senhor gera em nós dia a dia, dia a dia, dia a dia, nós seremos diferentes. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, renova a nossa consciência e nos faz entender que o Senhor já nos encheu e por estarmos cheios, nós estamos prontos a transbordar. Nos corrija, Espírito, todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos da maneira errada, deturpada. Nos corrija todas as vezes que nós olharmos para as pessoas que estão próximas de nós da maneira errada. Para as pessoas que estão um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante, para aqueles que a gente talvez nem possa alcançar. Mas nos permita, todos os dias, entender que o Teu Santo Espírito nos lidera. Nós queremos ser liderados pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos viver a realidade do Evangelho. Nós queremos ser chamados Cristos. Nós queremos ser chamados Cristos todos os dias. Não para que a gente se engrandeça, mas para que o Teu nome seja engrandecido. Tua palavra diz que nós somos criados para o louvor da Tua glória. Então faz isso, Senhor, faz de nós um povo que manifesta Cristo, um povo que vive Cristo, que transborda Cristo, que manifesta
as tuas grandezas todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus.